Endometriose, endometrite é igual, é diferente, é a mesma coisa, dói, não dói, causa infertilidade, não causa. Quanta dúvida! E eu trouxe uma especialista, a doutora Cristina, lá da Genomics, para tirar essa dúvida para a gente. Então, se você quer saber, fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Olha quem voltou, doutora Cristina, que saudade! Oi, Mônica, muita saudade também, muita vontade de estar junto, mas infelizmente neste momento estamos assim, um junto virtual, mais ou menos. Exatamente, mas olha, nem nesse isolamento você negou o meu pedido de, pelo amor de Deus, deixa essa confusão de endometriose, endometrite não parar mais sobre a minha cabeça, nem das meninas aqui do canal. Então já vamos direto, doutora Cristina. Perfeito. É a mesma coisa? O que é essa tal de endometriose, endometrite? O que tem de igual, de diferente? Dói, não dói, infertilidade? Nossa, quanta dúvida, me ajuda! Bora lá, vamos descomplicar a coisa, né? Então vamos lá. Vamos começar pela endometriose. A endometriose, na verdade, Mônica, é assim. A gente sabe que o útero ele é revestido por uma camada de células que a gente chama de endométrio, tá? Então, revestidinho. A mulher passa por um ciclo ao longo do mês, que é o nosso ciclo hormonal, né? E cada mês que a mulher não engravida, a gente tem a perda dessa camada de células. Essa camada de célula vai se soltar e vai vir a situação da menstruação, que nós aqui chamamos com um termo bem diferente, que é decidualização. Decidualização é desce e sai na forma de menstruação. Na endometriose, o que acontece? Esse tecido, ao invés de descer, sobe, vai lá pela tuba uterina e cai na cavidade do abdômen, que a gente chama lá no peritônio, e esse tecido tem uma afinidade, ele gosta de alguns lugares no corpo da mulher, Mônica. Isso é o mais interessante. Você fala que é esse tecido que a gente chama de menstruação. Isso, o endométrio. Esse tecido do endométrio, as célulazinhas do endométrio. Essas célulazinhas, ao invés delas descerem, as bonitinhas vão contra a gravidade, tá? Ela sobe. Chocada. Todo mundo fica, tá? E aí, o que acontece? Porque eu achei, desculpa te interromper, imagina, mas eu vou contar para saber se eu sou a única. Eu achei que a endometriose, esse tecido ficava retido ali no útero, ao invés dele sair, ele ficava preso e ele inflamava, e isso dava endometriose. Não. É por isso que todo mundo tem a sensação de que a endometriose é parecido com a endometrite, tá? Né? Essa é a grande questão, e não é isso que acontece. A endometriose realmente é esse tecido do endométrio que tem a capacidade de sair do útero. Ele tem mesmo a capacidade de sair do útero. Gente, que danado! E grudar em pontos específicos que ele gosta mais. Ele tem essa afinidade, tá? E aí, essa afinidade, vamos lá, tem alguns pontos. Qual é o ponto principal de afinidade? É o tecido do intestino. Ele gruda do lado de fora do intestino. Olha que coisa. E aí vem a história da dor. Aí todo mundo vem... Então, de onde vem a dor? A dor vem por quê? Aí esse tecido vem lá. Intestino tá aqui, né, tal. Esse tecido vem e começa e gruda aqui. E começa a crescer, porque ele vai crescer. A tendência dele é crescer, se multiplicar. Sim. Essas células. Elas vão se multiplicando. E conforme elas vão se multiplicando, elas vão apertando o canalzinho do intestino. Aperta o canal do intestino, isso dá uma cólica, uma dor. Então não é uma cólica no útero, é uma dor, uma cólica que você está tendo por conta do intestino que está sendo ali esmagadinho. Isso mesmo. Tô passada, que eu realmente, o que eu estava imaginando era que ela ia ter essa inflamação dentro ali da camada dentro do útero, quer dizer, retido no útero, era por isso que você tinha uma cólica, mas achei que a cólica fosse do útero.
Então, gente, chocada. A grande questão e a cólica, ela é confundida realmente, porque esse tecido, ele cresce, e ele é um tecido que ele sofre a ação do nosso ciclo hormonal, tá, Mônica? Ele não deixa de sofrer a ação do ciclo hormonal da mulher. Então, quando você tá no período da TPM, né, o período pré-menstrual, você vai sentir mais dor, porque esse tecido, ele tá responsivo aos hormônios que são produzidos naquele período. Então, ou seja, você vai sentir a dor como uma cólica menstrual, tá certo? E vai sentir mesmo, porque a região aqui, aqui embaixo, tá muito próximo. O útero tá aqui, o intestino tá passando aqui em volta, por aqui, tá? Então, como o intestino tá passando em volta, você não tem como discernir o ponto e o foco específico da dor. Esse é o grande ponto. E o grande problema é a dificuldade também, muitas vezes, de você fazer. E aí tem o ponto: a dificuldade do diagnóstico da endometriose. Entendeu? Entendi. A endometriose é uma condição que tem um diagnóstico bem difícil de ser feito, tá? Muitas pacientes falam assim: ah, não, eu tô bem, eu não tenho nada, tal. Aí, quando você vai fazer um exame, e o exame tem que ser bem específico. Hoje a gente já tem ultrassons bem direcionados, com preparo, tá? Intestinal, e o preparo é intestinal, olha Nossa. Lá. Tem ultrassom com preparo intestinal para fazer o exame para ver endometriose, tá? Então, o ultrassom é o exame mais indicado para esse diagnóstico? Para você ter vamos assim dizer, sendo um ultrassom bem feito, com preparo para endometriose, ele funciona. Ultrassom por si só, não, tá? Entendi. Entendi. Tá bom? Então, tem que ser um ultrassom direcionado, ok? Aí dá para você enxergar uns focos, dá para você ver alguma coisa. Se ainda ficar dúvida, aí tem que partir para um exame um pouco mais específico. Aí vamos a uma videolaparoscopia. Isso é endometriose. E ela é uma das maiores causas de infertilidade feminina, né? Então, e aí a gente passa para a questão. Endometriose e infertilidade. Todo mundo associa as duas coisas. A gente tem, sim, a endometriose como um ponto para causar uma dificuldade para a mulher gestar, tá? Ele é um fator ali de peso na infertilidade. Mas aí eu agrego algumas coisas para vocês entenderem. Vamos lá, para todo mundo entender aí. A gente tem mulheres que têm endometriose, que a gente chama de endometriose profunda. A gente tem classificação da endometriose de leve, moderada, né? E essa mais grave, que é a profunda. Então, a gente tem endometriose leve e endometriose profunda de uma forma geral. Eu já vi pacientes com endometriose profunda que não tem dor e acabam descobrindo, porque estão tentando gestar, estão com uma dificuldade, descobrem, fazem o tratamento, passam pela cirurgia, retiram esses focos de endometriose e engravidam. Vão muito bem, respondem bem. E eu já vi casos de mulheres que têm a endometriose leve, um foco bem pequenininho, bem tranquilo, fazem a retirada do foco e ainda assim continuam com dificuldade para gestar. Então, gente, a grande questão na endometriose ela não é uma doença que segue um padrão de resposta, tá? A gente tem uma dificuldade para gerar um padrão único. E aí entra um monte de gente pergunta para mim assim: mas é uma doença genética? Tem algum gene? Tem alguma coisa? Bom, aí vem doença genética com herdabilidade? Não. Mas existem genes já descobertos que têm uma correlação com a endometriose. Uma correlação de que a mulher tenha uma propensão maior a ter a endometriose, entendeu? Então, tem um risco maior para o desenvolvimento dessa endometriose. Tem genes ali já estudados e relacionados com essa endometriose, mais profunda, inclusive, tá? Mas, de uma forma geral, a gente não tem um caminho único. Esse é o problema da endometriose, Mônica. Danadinha, hein? Danadinha. Danadinha mesmo.
E a endometrite, ela tem essa mesma característica? É também esse tecido que reveste o útero? Vamos lá. Aí a gente vai entender bem a diferença entre uma e outra. A endometrite é realmente uma inflamação lá no tecido, no endométrio, no mesmo tecido. Mas é uma inflamação que ela é causada por uma bactéria patogênica. Olha a diferença. Bom, na verdade, a única semelhança que tem é que as duas acontecem com endométrio. Agora, o comportamento no mesmo tecido. É completamente diferente. Comportamentos completamente diferentes. Então, aí a grande questão é bem isso, ó. Na endometrite, o que vai acontecer na minha endometrite? Na endometrite, eu tenho uma flora bacteriana que vive ali dentro do útero. Nessa flora bacteriana, quando eu tenho um desbalanço nessa flora bacteriana, o que acontece? Uma bactéria patogênica, por exemplo, consegue se proliferar mais e essa bactéria patogênica vai causar essa inflamação, Mônica. Esse é o grande ponto. E aí é uma inflamação local, localizada. E o grande ponto aí, na endometrite, a mulher não sente dor. Ó, viu? Que perigo! Porque a dor é um sinal que a gente tem que correr atrás, né? É isso aí. Esse é o maior perigo na endometrite. O perigo porque causa infertilidade? Ela dificulta a gestação. Entendeu? É diferente. Ela dificulta por quê? Porque eu tenho uma bactéria patogênica crescendo lá. Então, como é que o meu bebezinho vai conseguir, né? O meu embriãozinho vai conseguir se implantar num tecido onde eu tenho uma inflamação com uma bactéria patogênica lá crescendo? O ambiente está contaminado. Inóspito. Então, o embrião... Inóspito, exatamente. Todo contaminado, inóspito, o coitado do embrião não consegue se implantar ali. Esse é o problema. E a endometrite acaba sendo um pouco mais direcionada, mais fácil o caminho para a gente seguir, porque a gente conhece bem essas bactérias já. Então, o que a gente tem que fazer? Trata, né? Como qualquer inflamação causada por uma bactéria, vamos tomar um antibiótico. Vamos verificar depois do período do antibiótico se o tecido voltou a ficar bonitinho, reestabelecido. Tecido reestabelecido, partir para a gestação. Um caminho muito mais retinho, mais liso, vamos assim dizer, né? Só que daí, posso dar um spoiler aqui? Claro. Podemos? Eu sei que a Genomics, ela manja tudo de endometrite, inclusive para diagnóstico. Só que eu acho que é um assunto tão bacana, tão extenso e que merece uma atenção especial, que eu quero fazer um vídeo novo. Perfeito. Vamos. Só que eu vou fazer o seguinte, esse vídeo eu vou invadir e vou colocar lá no canal da Genomics. Pode ser? Joia! Então, doutora Cristina, pelo Almanaque dos Pais, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada por me atender nessas dúvidas. E quem está aqui, quem está me assistindo, já corre para o canal da Genomics. Está aqui no descritivo. Se não está aqui num desses cantinhos da tela, que estou toda feliz do lado aqui. Eu aponto para lá, vai para cá. Aponto para cá, vai para lá. Estamos mesmo. Vocês tinham que ver como é que demorou para fazer a thumb. A gente querendo apontar uma para outra tem que apontar o contrário. Foi sensacional. Então corre para o canal da Genomics para você acompanhar a continuação dessa conversa. Nosso foco lá vai ser endometrite. Se eu fosse você, eu não perdia, porque vai que você tá e você não sabe. Isso pode ser uma causa de você estar com dificuldade para engravidar. Doutora Cristina, quer dar um recado pro pessoal? Bom, pessoal, como sempre, acompanha a gente, acompanha a Mônica, temos sempre muitas novidades para vocês e para tirar essas dúvidas que sempre ficam aí, né? E deixa algumas coisas aqui no comentário que talvez a gente faça uma parte 2, 3, 4, 200, vamos lá, né? Bora nós! Muito obrigada, não esqueça de deixar um curtir para mim, te vejo no próximo vídeo.